Olá, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez, nos organizando aqui para fazermos mais um estudo bíblico. Alguns irmãos pediram para dar continuidade naqueles estudos que nós já estávamos fazendo ali com relação à escatologia. Então eu estou de volta aqui e pretendo estudar nesta vez, agora, neste momento, a gente está estudando sobre alguns sinais, que já se cumpriram, que estão se cumprindo nos nossos dias. Para isso eu quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, e nós estaremos lendo alguns versículos da Palavra de Deus no capítulo de número 17. No capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20, aqui é mais uma explicação em que Jesus ele dá aos seus discípulos, ele deixa claro para os seus discípulos que ele não sabia o dia e a hora em que ele voltaria, mas a Bíblia como um todo deixou vários sinais registrados para que funcionasse como um alerta para as pessoas. Então ele vai falando mais claramente ali a partir do versículo 22. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vade nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que for procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Também tem um outro texto, também em Mateus, no capítulo de número 21, Nós estamos aqui no capítulo 17, então vamos dar um pulinho até o capítulo de número 21, que esse sermão profético ele continua ali. A partir do versículo de número 5, capítulo 21, versículos de número 5. Aqui Lucas ele está, vamos dizer nessas palavras, ele está repetindo aquilo que estava em Mateus capítulo 24. Conforme nós já estudamos, são os evangelhos sinóticos, eles se repetem. Então, a história ela é recontada por um outro ângulo, por uma outra visão, escrita num tempo diferente daquele, apesar de que Mateus, Marcos e Lucas eles foram escritos próximos, mas quando as pessoas que escreveram não estavam em contato direto, não estavam frente a frente um com o outro quando eles escreviam. Então Lucas ele relata em Lucas 21, capítulo 5, dizendo assim: e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse:
Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse-lhe então: Vede que não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Está falando aqui de falsos cristos, né? Quando ouvirdes de guerras e dissensões, não vos assusteis, porque é necessário que isso primeiro aconteça, mas não será o fim. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, para não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Essa profecia, que Jesus está falando aqui, que antes que aqueles sinais acontecessem, os discípulos seriam perseguidos. E eles não precisavam se preocupar com o que eles haveriam de responder, porque Deus usaria a boca deles para falar com aqueles que eles perseguiram. Então aqui a gente já vê essa profecia, ela já começou a se cumprir quando Estevão, o primeiro mártir, um discípulo do Senhor Jesus, foi perseguido, foi preso, foi apedrejado. Inclusive o apóstolo Paulo, naquela ocasião ainda não havia se convertido, estava presente e guardou ali as vestes, se não me engano, das pessoas que estavam apedrejando e matando a Estevão. Então essa profecia da perseguição dos discípulos já começa a se cumprir ali. E depois continuou se cumprindo quando Tiago foi preso, quando o apóstolo Pedro foi preso. Tiago havia até sido decapitado, e o Pedro estava na prisão, e a igreja orou e Pedro foi liberto da prisão por um ato milagroso da parte de Deus. Os anjos chegaram na prisão e libertaram a Pedro. Então parte dessas profecias aqui já começaram a se cumprir logo depois que Jesus subiu aos céus. E ele diz, falando do nosso tempo, que haveria terremotos em vários lugares, fomes e pestilências, que haveria coisas espantosas e grandes sinais do céu. Ele falou também do aparecimento de falsos mestres, de falsos ensinadores. Então é importante nós olharmos a Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo, ela vem relatando sinais que aconteceriam, que precederiam a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós entendemos que todos esses sinais, eles já se cumpriram. O próximo evento que está para acontecer, porque já se cumpriu todos esses sinais, o próximo grande evento que está para acontecer, para dar continuidade às profecias bíblicas, é o arrebatamento da igreja, é o rapto da igreja, a igreja ser tirada desta terra. Então, dar-se-á continuidade às profecias, o anticristo então vai se manifestar, ele vai fazer um acordo de paz, cessarão então as guerras, vai haver um período de uma falsa paz, porque ele vai fazer com que essa paz aconteça. E depois de 3 anos e meio, essa falsa paz ela acaba, porque o próprio anticristo ele vai adentrar ao templo, ele vai prejudicar este acordo que ele tem com os judeus, e os judeus vão reconhecer então que ele é um falso Cristo, que ele é aquele a quem a palavra estava já há muito tempo falando sobre ele.
então aí sim eles vão começar a fugir, né? E é neste ponto que a palavra de Deus diz para eles, ai das grávidas, porque haverá uma grande perseguição, né? Até o próprio Senhor Jesus fala para eles orarem para que a vossa fuga não aconteça no sábado, né? Que seria o dia em que os judeus estão guardando como um dia santo, né? Como sendo o 7º dia. Então, se isto tudo acontecer, se essa fuga, essa grande perseguição por parte do anticristo acontecer no sábado, muito maior será o número de pessoas que vão morrer ali. Mas eu quero, nesta manhã, como eu disse, esse tema de escatologia ele é um tema bem complexo, ele é muito amplo, a Bíblia toda, né, acaba falando em diversas passagens sobre este período. Então eu quero trazer aqui algumas pesquisas que eu fiz para mostrar aos irmãos que esses sinais, conforme o Senhor Jesus disse, são princípios de dores. E quando ele fala princípios de dores, do que ele está falando? Ele está comparando este período com a grávida, que ela está próxima para dar à luz. À medida que aumentam as contrações, fica mais claro para ela que ela vai dar à luz. Assim também, à medida que esses sinais eles vão se multiplicando, eles vão se aumentando, fica mais claro que a vinda do Senhor está próxima, e isso serve de alerta para nós, os servos do Senhor. Então, como fala ali que haverá vários terremotos em vários lugares, né, em vários lugares grandes terremotos, eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre a incidência de terremotos, né? Até no nosso livro de apoio aqui, ele fala que no século I, no intervalo entre o século I e o século de número 16, houve menos de 10 terremotos a cada 100 anos. No século 17, houve 10 terremotos, indicando um aumento significativo. No século XIX, foram registrados 15 terremotos. No século XX, o número de abalos sísmicos subiu para 100. Subiu para 100 por ano. Entre o ano de 1970 e 1979, ocorreram 1.553 terremotos. Então, observe aqui, entre o intervalo, né, do primeiro século até o século de número 16, houve 10 terremotos a cada 100 anos. No período do século 17, houve 10 terremotos, indicando um aumento significativo. No século 19, foram registrados 15 terremotos. No século 20, o número de abalos sísmicos subiu para 100. Entre 1970 e 1979 ocorreram 1.553 terremotos. O número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos em toda a faixa da escala Richter, de acordo com, aqui está em inglês a palavra, né? Me perdoa a minha perfeição no inglês aí, né? Mas esse de acordo com a United States Geological Survey dos Estados Unidos. Nos últimos anos, estima-se que ocorreram de 300 mil a 500 mil terremotos por ano. Desses, cerca de 100 mil são percebidos pelos sentidos da pessoa. A maior parte dos terremotos ocorrem em escala imperceptíveis ao ser humano. Claro que este número de registros, né, ele começou a aumentar também porque a ciência também aumentou e consegue registrar um número maior desses abalos, né? Mas 100 mil terremotos agora já foram percebidos pelas pessoas, né? Eu até fiz uma pesquisa de terremotos na Itália. O grande incidente de terremotos ali, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Subiu para 73 o número de mortos do terremoto de 6,2 na escala Richter, que sacudiu a região central da Itália nessa madrugada. Cerca de 150 pessoas seguem desaparecidas. A maior parte das vítimas se encontra nas cidades de Accumoli, Amatrice
e Pescara del Trono. Isso daqui, claro, é uma reportagem antiga, né? Não é uma reportagem de hoje, mas é um registro de terremoto que foi catalogado aqui no ano de 2019. Eu até fiz uma outra pesquisa aqui, que está dizendo assim, que calcula-se que apenas no século XX, mais de 120 mil pessoas tenham morrido em terremotos no país. Está falando aqui da Itália. Deixa-me ver aqui mais um detalhe importante. A maior parte desses terremotos, minha internet não está ajudando aqui. Falhou aqui minha internet e pulou a página. Em 2018 foi lançada uma nova revisão para a norma das construções na região da Itália. Então, milhares de vítimas de terremotos, né, estão abalando todo o mundo, está aumentando essa incidência de terremotos em todo o mundo. A Bíblia também fala aqui sobre as pestilências, né? Hoje está todo mundo aí preocupado com o coronavírus, né? Uma nova enfermidade, um novo tipo de doença que surge aí e assustou toda a população mundial. Mas se formos fazer um estudo no período de 1940 a 1960, quase que triplicou o número de novas doenças. E doenças novas, doenças ainda não catalogadas, né? Pesquisadores dizem que esse número de doenças registradas ali, claro, aumentou porque também aumentou o avanço científico, aumentou o número de pesquisas e eles conseguiram constatar, né? Conseguiram dar nome a novas doenças que foram surgindo ali. Mas nós vemos que essas doenças elas estão se multiplicando de uma maneira catastrófica e isso é resultado da própria movimentação do homem, né? O homem é o causador de todas essas coisas, né? A gente sabe aí que com o avanço da tecnologia, né, com a era industrial, o avanço da indústria, pessoas estão devastando as matas, estão poluindo os mares, poluindo os rios, estão de certa forma mexendo na natureza e isso está provocando muitas doenças, né? Há pouco tempo atrás vocês têm conhecimento, né, daquilo que aconteceu lá no Nordeste, da quantidade de petróleo que estava chegando nas praias da região Nordeste, né, e todos temiam que esse petróleo também viesse descendo e atingisse as nossas praias aqui da região Sul. Mas isso é o que? É a incidência do homem, é o homem mexendo no meio da natureza, é o homem mexendo naquilo que não lhe pertence, né, construindo casas em regiões que não deveriam, devastando a natureza, e isso tem provocado muitas coisas. Também as bestialidades têm aumentado, né? Homens aí tendo relações com animais e isso trazendo séries de doenças, infectando-se este homem e infectando outras pessoas, né? Há muito tempo atrás, se você for analisar, a gente não sabia, né, nada sobre Zika vírus, chikungunya e essas doenças que estão nos atingindo hoje aqui. Né? Milhares de pessoas morrendo de dengue, milhares de pessoas morrendo aí por novas doenças e até doenças antigas que estão se multiplicando. Então essa multiplicação dessas pestilências, essa multiplicação, esse grande número de abalos sísmicos, né, que estão aumentando, isso é mais uma prova das contrações que estão aumentando, está se aproximando cada vez mais a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia também fala sobre homens avarentos, homens que iriam se aproveitar da fé, iriam se aproveitar da piedade para com isso ter causa de ganho, né? A Bíblia fala claramente dos falsos mestres. E até eu quero ler aqui em uma outra tradução bíblica, né? Eu gosto bastante dessa versão King James, porque ela traz uma linguagem mais atualizada. A Almeida, ela traz uma linguagem um pouco mais erudita e às vezes há necessidade da gente ter ali um dicionário para estar acompanhando. Mas eu quero ler aqui o que o apóstolo Pedro
deixa registrado na sua segunda epístola, né? 2 Pedro, capítulo de número 2, ele vem falando com relação aos falsos mestres. Eu vou ler todo o texto, é um texto bastante extenso, né? São 22 versículos, mas eu acho que, como é um estudo bíblico, é de fundamental importância a gente estar lendo todo o texto. Depois você pode ler com mais calma na sua casa, né? 2 Pedro, capítulo de número 2, e você vai conseguir entender o porquê que Deus permite esses falsos mestres, o porquê que Deus permite esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, e essas pessoas que se dizem servos de Deus e não são. Veja ali o que diz a palavra de Deus sobre a destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos mestres, falsos profetas, entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, dos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui é a palavra de Deus mostrando o destino que essas pessoas vão tomar. Deus tolera esse tipo de pecado, mas a palavra de Deus diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. E então Deus, que é santo, e a Bíblia deixa claro que ele é 3 vezes santo, né? Ela em várias passagens você pode encontrar ali dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 3 vezes santo é declarado, mas em nenhuma passagem bíblica você vai encontrar que Deus é amor, amor, amor. Ontem eu estava vendo uma reportagem, uma jornalista falando que ela acredita num Deus que é amor. Eu também acredito num Deus que é amor, mas Deus também, ele é santo, Deus, ele é justo, e a sua bondade, ela dura, ela se estende de geração em geração. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Deus, ele vai dando corda, ele vai permitindo, ele vai dando oportunidade para a pessoa voltar atrás, mas muitas das vezes a bondade de Deus, ela tem um limite, né? Conforme nós lemos antes ali sobre Sodoma, né, e sobre os tempos dos dias de Noé, a Bíblia deixa claro que ali o cálice da ira de Deus, ele transbordou, ele chegou ao fim, e aquela cidade, ela foi totalmente destruída. Depois nós podemos até ler algumas referências bíblicas que falam sobre as cidades, né, de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que estavam ali naquela região, né, Admá e Zeboim, que também foram destruídas nessa situação ali, através do fogo e do enxofre que caíram do céu. Mas veja o versículo 2: muitos seguirão os falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Por causa desses falsos mestres, haverá difamação contra o caminho da verdade. E não é o que a gente está vendo nos dias de hoje? As pessoas se levantando contra o Evangelho, se levantando contra a palavra de Deus, por causa dessas pessoas que se aproveitam da fé das pessoas, se aproveitam muitas das vezes, vamos dizer assim, da ignorância das pessoas, trazendo falsos ensinos com o objetivo de lucro, com objetivos financeiros, e esses homens são irreconciliáveis, diz a palavra de Deus. Então, por causa dessas pessoas, das suas práticas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Nós estamos vendo aí se cumprindo a palavra de Deus, né? Obrigado a vocês aí que estão presentes, né? Estou vendo aí o pessoal comentando. A paz do Senhor a todos vocês aí, meus amigos, meus irmãos em Cristo. E vamos dando continuidade aqui. Eu não quero ficar cumprimentando os irmãos, porque às vezes a gente perde o foco, perde o fio da meada, vamos dizer assim, né? No versículo 3 diz assim: movidos por sorte da ganância, tais mestres explorarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia a sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas,
com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Preservou Noé, o proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia a sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então vejam aqui que Sodoma e Gomorra não foram poupadas, né? Neste texto aqui está falando de Sodoma e Gomorra. Se nós formos ler em Judas, né? Deixa eu já dar uma puxadinha rápida aqui em Judas, que também fala sobre essa cidade de Sodoma e Gomorra, né? Judas ele tem só um capítulo, mas no versículo de número 7 fala: de maneira semelhante a estes de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Então vejam, né, aqui Judas ele trazendo um pouco mais claro quais eram os tipos de pecados que o povo de Sodoma e Gomorra cometiam, né? E diz ali, aqui dizendo sobre o justo Ló, que ele via aquela situação e ele sentia-se pressionado por causa daquele pecado que aquele povo cometia, né? Tanto que, se nós formos ler lá mais aprofundado, detalhadamente, né, lá em Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra, quando ela aconteceu, né, eu já comentei no estudo anterior, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, aqueles anjos que apareceram, né, em forma humana na cidade de Sodoma, os homens, quando viram os anjos entrando na cidade, observaram a beleza daqueles homens. Quando aqueles anjos estavam agora chegando na casa de Ló, Ló pede para que os anjos entrem na casa dele. E Ló já faz isso já como um ato de precaução, sabendo o que poderia acontecer. Quando aqueles anjos entram na casa de Ló, os homens da cidade alvoroçaram em volta da casa de Ló, batendo a porta e pedindo que colocassem aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com eles. Então, isso fica claro no texto bíblico, que era essa a intenção daqueles homens. Tanto que o Ló, ele num ato de desespero, ele oferece as suas filhas. Ele fala: não, eu tenho aqui 2 filhas virgens, pegue elas. E os homens: não, nós não queremos as suas filhas. Coloca esses homens que estão na tua casa, porque nós queremos conhecê-los. E os anjos, então, faz com que aqueles homens eles fiquem cegos, e ele tira para fora da cidade Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Porém, a esposa de Ló não deu ouvidos ao que o anjo do Senhor havia lhe orientado, e ela olhou para trás. E não é só o fato de olhar para trás que fez com que ela fosse transformada numa estátua de sal e acabasse a vida dela ali mesmo. Foi pelo fato de que o coração dela estava em Sodoma. Ela olhou para Sodoma não com a curiosidade de ver a cidade ser destruída, mas pelo fato de ela estar se sentindo penalizada, por ela estar com dó, ela estar com pena da cidade estar sendo destruída, porque ela já estava habituada com aquilo, ela gostava daquilo. Isso fica claro, que ela amava aquela cidade, e o nosso coração não pode estar nas coisas do mundo, e ela sentiu a pena por ter desobedecido a voz do Senhor, ter desobedecido as ordens daquele anjo. Então, nós temos visto que os sinais eles têm aumentado de uma maneira catastrófica. Outro detalhe importante para nós observarmos aqui
com relação à cidade de Sodoma e Gomorra, Isaías capítulo 3, né? Eu não vou ler lá o texto, mas depois vocês podem ler lá. Isaías capítulo 3, versículo 9, fala da falta de vergonha dos homens de Sodoma e Gomorra, né? Eles revelavam os seus pecados, não aparecia na aparência dos seus rostos, eles declaravam o seu pecado, eles não tinham vergonha de ocultar o seu pecado. Judas, ele fala dessa depravação moral, dessa imoralidade daquela cidade. O profeta Ezequiel, ele também fala desse detalhe, né? Ele também fala dessa situação, que o povo de Sodoma e Gomorra, a sua corrupção, a sua imoralidade, os pecados que eles cometiam era abominável diante dos olhos do Senhor. Então nós vemos claramente que os pecados que existiam na cidade de Sodoma e Gomorra, eles estão presentes em nossos dias, né? Tem pessoas que não gostam que fala disso, tem pessoas que têm medo de falar sobre esse assunto, mas nós não estamos aqui falando nada demais, não estamos falando nada de errado, nós estamos lendo a palavra de Deus e mostrando que as coisas que aconteciam lá no passado estão acontecendo em nossos dias. Que o Senhor Jesus disse que assim como foram nos dias de Sodoma e Gomorra, seriam os dias que precederiam a volta do Filho do Homem, que seriam dias que precederiam o fim de todas as coisas. E nós estamos vendo essa libertinagem, esse pecado aí aflorado em toda a terra, né? Antes era comum a gente ver falar desses tipos de pecado em algumas regiões do nosso país ou em algumas regiões do mundo, mas agora isso se espalhou por todos os lugares e querem que a gente aceite isso como normal. É prova da permissão de Deus, Deus já havia dito que isso iria acontecer. É claro que nada surpreende a Deus, né? Nós já sabemos que todas as coisas já estavam previstas para acontecer e isso serve de um alerta para nós. Quando a Bíblia fala dos dias de Noé, né? Os homens, as pessoas lá compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento. O texto ele está falando isso daqui por quê? Porque aparentemente são dias normais, dias naturais. É o que está acontecendo nos nossos dias. Compra-se, vende, planta, colhe. As coisas continuam acontecendo normal. Casam-se, dão-se em casamento, tudo normal. Mas não é somente sobre isso que a palavra está dizendo. Por que Deus destruiu o povo na época de Noé? Se nós formos ler a palavra de Deus mais a fundo e pesquisar lá no livro de Gênesis, né, nós podemos até ler aqui parte do texto que fala sobre isso, né, que os filhos de Deus, né, a geração dos filhos de Sete, que eram os filhos que adoravam a Deus, os filhos de Deus, observando as filhas dos homens, ou seja, observando as filhas de Caim, né? A descendência de Caim era uma descendência reprovada por Deus. O texto bíblico ele deixa claro isso, quando vai falando da geração de Caim e falando da geração de Sete. É possível nós observarmos quando fala da geração de Caim que chegou em Lameque, e Lameque ele tomou para si duas mulheres, né? A palavra de Deus já desde o início fala sobre o erro, né, da poligamia, do homem se casar com mais de uma mulher, né? Deus criou um homem para a mulher e a mulher para um homem, né? Deus fez a Eva para Adão, né? E já tinha feito Adão para Eva. Desde o início, desde o princípio, esta é a vontade de Deus. Aí as pessoas podem dizer, tá, mas o Jacó, ele teve 4 mulheres, né? Ele se casou com a Lia, ele se casou com a Raquel, né? E ele ainda teve filhos com as 2 servas de suas mulheres. Então ele teve 4 mulheres, né? Outros, né, homens, a Bíblia fala, né? Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve 1000 mulheres, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas, né? Isso foi aceitável aos olhos de Deus, não foi permissível aos olhos de Deus, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus desde o princípio foi essa: um homem e uma mulher, serão ambos uma só carne. E quando vem falando ali da geração de Caim, quando chega em Lameque, a Bíblia deixa claro que Lameque ele tomou para si 2 mulheres, Ada e Zilá. E não somente isso vem revelar a impiedade dessa geração, mas também quando fala
que ele matou 2 homens por motivos banais. Um lhe feriu e o outro falou contra ele, então ele foi e matou esses homens. E ele não somente matou, mas ele se vangloriou. Ele fez poema por causa dele ter matado essas mulheres, esses homens, né? Então, deixa claro a impiedade dele. Ele estava se vangloriando. Se Caim foi castigado 7 vezes, então que Lameque seja castigado 70 vezes 7. Né? Então, ele está ali de uma maneira irônica, provocando a determinação de Deus, porque ele tirou a vida de uma pessoa, de 2 pessoas por motivo banal. Então ele deixa claro a impiedade das pessoas que foram geradas por Caim. Quando fala da descendência de Sete, fala de homens bons, fala de homens que andaram com Deus, tanto que Enoque foi um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Vem falando ali dessa geração até chegar na vida de Noé, que a Bíblia também faz declaração de que ele era um homem justo. Mas um pouco antes o texto fala que os filhos de Deus, ou seja, a geração de Sem, olhando para as filhas dos homens e vendo que elas eram belas, vendo a beleza delas, tomaram elas para serem suas esposas. Então ali começou a misturar aquela geração dos que serviam a Deus e dos que não serviam. E essa mistura produziu homens ímpios, homens cruéis, e a impiedade foi se multiplicando. Então, a palavra de Deus diz que na multiplicação dessa malignidade, o Senhor colocou um fim. Ele fala: eu não vou contender com um homem para sempre, eu vou reduzir o tempo de vida do homem, né? E ele diz que agora, a partir dali seria 120 anos o período de vida do homem. Até então os homens viviam muito mais, até então os homens tinham uma vida muito longa, né? A Bíblia fala ali de Matusalém que viveu 969 anos. Noé, quando ele foi chamado por Deus para construir a arca, ele tinha 500 anos de idade. E no ano 600 da vida de Noé, eles adentraram na arca. Então Noé demorou 100 anos para construir a arca. E durante esse período de 100 anos, ele foi um pregoeiro da justiça. Ele estava anunciando que viria o juízo. Mas como nos dias de Noé não era comum chuva, Noé anunciando que haveria um dilúvio, aquilo dali foi tido pelos moradores da terra como algo impossível. É impossível que vai inundar tudo isso daqui, é impossível que a terra vai ser destruída com água, porque não chove, né? Só cai um orvalho durante a noite, nunca houve chuva. O que Noé está falando? Para que ele está fazendo essa embarcação tão grande? E Noé continuou pregando a justiça de Deus, né? Construindo aquela arca. Durante esse período de 100 anos, constrói aquela arca e entra na arca ele e a sua família. E durante um período de 7 dias, a arca ficou selada. Noé dentro da arca, não podia sair para fora. O povo de fora não poderiam entrar na arca. Então Deus envia chuva dos céus e inundou toda a terra. A Bíblia fala que destruiu toda a terra, destruiu todos os homens e todos os animais que viviam sobre a terra. Foi salvo somente Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras. Então 8 pessoas foram salvas e ali começou uma nova geração. Começou novamente a humanidade através da vida de Noé. Então Jesus ele traz essa explicação. Que assim como foram nos dias de Noé, comiam, casavam, se davam-se em casamento, era tudo normal. Noé estava lá pregando a justiça, Noé estava anunciando que o fim viria. E as pessoas tinham ele por tolo, tinham ele por louco e não deram ouvidos àquilo que Noé estava dizendo. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Assim será o dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. Tudo vai estar correndo normal. Tudo vai estar acontecendo de maneira normal. Mas o que aconteceu lá serve para nós de exemplo, conforme diz aqui o apóstolo Pedro e conforme nos relata Judas, conforme Jesus deixou relatado, o apóstolo Paulo deixou relatado, Isaías deixou relatado, Ezequiel deixou relatado. Então são inúmeras as profecias que falam deste período. Mas o que a humanidade pensa? Esses crentes são loucos, esses crentes estão fora da casinha, esses crentes são fanáticos, esses crentes não estão com nada, não faz sentido, né? Isso não existe. Até o apóstolo Pedro, ele fala, né? Ele nos alerta. Já no tempo do apóstolo Pedro, eles estavam esperando a volta de Jesus.
E as pessoas tinham aquilo dali por impossível. Eles provocavam o povo de Deus, dizendo que não aconteceria. Aí o apóstolo Pedro ele fala: ainda que muitos tenham por tardia esta promessa, ele virá. A gente deve considerar que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas isso não de maneira literal. Isso quer nos alertar que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Quando fala do nosso tempo, está falando do Cronos. Quando fala do tempo de Deus, está falando do Kairos. O que é o Kairos? É um tempo indeterminado, é um tempo que não pode ser medido. Ele pode ser considerado uma era, pode ser considerado 1000 anos, milhares de anos. Isso está falando do Kairos, está falando do tempo de Deus. Deus não está preso ao nosso tempo. Porém, os homens, eles querem comparar, né? Achando que está se tardando muito para se cumprir as promessas e estão se desligando das coisas de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia, e esses sinais, eles provam que Jesus está às portas. Então, para os irmãos que entraram agora, né, eu estou trazendo aqui um estudo, uma pesquisa sobre os sinais que eles estão acontecendo, eles estão se multiplicando, né? Para que você não se perca no assunto, né? Nós estamos lendo aqui com base em Lucas capítulo 17, versículo 26, também em Lucas capítulo de número 21, é um texto que vai tratar novamente o assunto que está lá em Mateus capítulo 24, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 adiante, falando ali da destruição dos falsos mestres, né? Jesus ele falou que haveriam falsos mestres, né? Ele deixou claro que viriam falsos mestres, falsos ensinadores. Pedro ele está alertando aqui sobre a prática desses falsos mestres. E o apóstolo Paulo, deixa-me ver se eu consigo encontrar o texto aqui, está falando sobre Timóteo, né? Paulo está falando a Timóteo sobre as recomendações dos últimos dias. Deixa eu encontrar aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 adiante, fala assim: sabe-se, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também, né? Tem uma outra versão, essa que eu li na King, na Almeida, diz de uma maneira um pouquinho diferente, mas está dizendo a mesma coisa, né? Esta é uma palavra fiel. É o 2 Timóteo, aqui. Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Ali fala de tempos terríveis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, né? Ali está falando sem amor, incapazes de perdoar, né? Irreconciliáveis, aqui nessa versão, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Isso daqui é importante nós observarmos, aparência de piedade. Então isso deixa claro, quando a gente leu ali, né, em 2 Pedro, que fala sobre os falsos mestres, são homens com aparência de piedade, que aparentam ser servos do Senhor, aparentam
que estão pregando o evangelho verdadeiro, mas eles são como? Eles são obstinados, eles são arrogantes, eles são presunçosos, eles são amantes de si mesmos, né? Eles estão buscando que a piedade seja causa de ganho, ou seja, estão buscando enriquecer através da pregação do evangelho. Isso daí nós não precisamos dar nome aos bois, né? Não é preciso a gente ficar aqui acusando, falando o nome das pessoas que estão cometendo isso, até porque o desejo do nosso coração é que essas pessoas se arrependam dos seus atos, se arrependam dos seus maus caminhos, voltem atrás, peçam perdão a Deus, porque ainda há tempo de Deus perdoar as atitudes que esses homens estão cometendo. Porém, o problema é que eles estão levando muitos a desacreditarem do poder do Evangelho. Estão levando muitos a desacreditarem do poder de Deus e da sua palavra. E isso é o que vai trazer para eles uma grande destruição. Isso é um pecado que vai trazer para eles uma destruição, conforme relata ali o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a destruição desses falsos mestres. São pessoas que estão levando pessoas cativas atrás deles, estão enganando essas pessoas. Aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala: porque o número destes são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele traz exemplos, né, aqui, como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi com aqueles, né, falando de Janes e Jambres. Então, são pessoas amantes de si mesmos, são pessoas que estão preocupadas consigo mesmos, são pessoas que estão desviadas do evangelho verdadeiro, perverteram a fé e estão enganando a muitos. É o aparecimento desses falsos mestres, e a gente vê que está se multiplicando. A gente vê que está se multiplicando o número de falsos mestres, pessoas que estão se escondendo atrás do evangelho para ganhar dinheiro, estão se escondendo atrás do evangelho e enganando muitas pessoas, pregando um evangelho falso, um evangelho de facilidades. Mas qual que é o evangelho verdadeiro? Né? Aí você pode me perguntar, qual que é o evangelho verdadeiro? Porque essas pessoas, eles pregam também a palavra de Deus, só que o uso da palavra de Deus, como é feito ali, é um uso parcial, né? Não é estudado o contexto do texto. Nós aprendemos que quando uma pessoa usa uma parte do texto para fundamentar uma doutrina, ela está usando um pretexto para criar uma nova heresia. Então, texto sem contexto é pretexto para a heresia. E isso é o que a gente vê. Pega-se trechos bíblicos, né, um pedaço do texto, às vezes duas ou três palavras do texto, e em cima disso criam uma heresia. Uma doutrina bíblica, para ela ser fundamentada, é preciso que ela esteja fundamentada no contexto. E é preciso que outras passagens falem sobre aquele assunto. Então, quando a gente fala do arrebatamento da igreja, nós estamos falando da doutrina da salvação. Isso daqui, ela se confirma em todos os textos bíblicos. Praticamente toda a Bíblia está falando da salvação da humanidade. Praticamente toda a Bíblia está fundamentada neste princípio, que Cristo veio ao mundo, que Ele deu a sua vida em favor, em resgate da humanidade, porque nós não tínhamos como pagar o preço, mas Ele veio e derramou o seu sangue e fez um sacrifício puro, um sacrifício perfeito em favor da humanidade. Então essa doutrina nós podemos pregar, porque ela tem fundamento bíblico, né? Como eu estou relatando aqui, inúmeros versículos bíblicos, inúmeras passagens que estão falando que Cristo vai vir buscar a sua igreja. E outro detalhe, a palavra de Deus fala das profecias, que para nós termos a certeza se uma profecia é verdadeira, ela precisa se cumprir, e nós estamos vendo que está se cumprindo as profecias que o Senhor Jesus relatou. Então essa doutrina nós podemos pregar, né? Qual que é o evangelho verdadeiro? É o evangelho que começou a ser pregado por João. Quando nós lemos ali no início do evangelho de Lucas, está falando sobre João, que o pai dele e a sua mãe
já eram velhos, já adiantados em idade, eles não podiam ter filhos, né? A sua mãe, ela era estéril, e Deus vem através do anjo Gabriel e traz uma notícia para ela, que ela iria conceber e que ela daria luz a um filho, e ele seria um anunciador das boas novas, né? O João, ele é comparado com um trator de esteira. Ele abriu o caminho para o Senhor Jesus. O que o trator de esteira faz? Ele vai levando tudo quanto é lixo e abrindo uma passagem para que os veículos possam transitar. Então, o que João fez? Qual que era a pregação de João? Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o evangelho verdadeiro, um evangelho que provoca na pessoa uma mudança, a necessidade de mudança. Jesus, ele fala que é necessário nascer de novo, é necessário que as pessoas mudam de vida, é necessário uma mudança de comportamento. Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos não entende. Ele fala: mas espera aí, como assim? Como que é possível um homem entrar de novo no ventre da sua mãe e sair dali? Aí Jesus fala: não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito, nascer através da transformação gerada pela palavra de Deus. E isto é que vai produzir em você uma nova vida. É preciso mudança de vida, é preciso uma mudança de conceito. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, eu me lembrei agora aqui, em Romanos, capítulo de número 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos ver aqui numa outra versão, como que diz aqui, porque às vezes as palavras elas se tornam mais difíceis para a gente compreender. Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E ele continua dizendo no versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é preciso haver uma mudança de mente, é preciso haver uma transformação da nossa maneira de pensar, não pensando como pensam as pessoas deste mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Quando fala na outra versão ali, não vos conformeis, ou seja, não viva na mesma forma. Não viva da mesma forma. Quando nós colocamos água dentro de um copo, aquela água ela fica no formato do copo. Se você tira e coloca dentro de uma bacia, ela fica dentro do formato da bacia. Então ela está ficando na forma daquele recipiente em que ela está sendo colocada. E aqui a palavra está falando para nós, servos do Senhor, que a nossa forma de pensar deve ser diferente da forma de pensar do mundo. Mas como que o mundo pensa? Isso tudo é bobagem, isso tudo que a Bíblia diz é mentira, isso daí é fanatismo religioso, isso daí é crendice, esses cristãos não estão com nada. Isto é pensar conforme o mundo pensa, é pensar que tudo isso que a Bíblia está dizendo, que essas profecias que estão se cumprindo, que nós estamos vendo se cumprir essas profecias, é pensar que isso daqui é balela, que isso daqui é bobagem. Isso é se conformar com os pensamentos deste mundo. E como que o mundo pensa? Pensa somente em si mesmo. Como a palavra de Deus diz ali, são arrogantes, são presunçosos, são amantes de si mesmo, buscam somente os prazeres da carne, não se preocupam com a sua vida espiritual. Acreditam que terminando essa vida não tem nada mais, mas a palavra de Deus fala sobre a ressurreição. A palavra de Deus fala sobre coisas que haveriam de acontecer. E este tema de pregar sobre a ressurreição, isso daqui ele causa espanto desde os tempos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele entra no Areópago, ele vê ali que os atenienses, eles são homens de fé, são homens supersticiosos, porque eles acreditam em vários deuses, eles adoravam o deus da lua, o deus sol, adoravam o deus das colheitas, né? Adoravam vários deuses, mas havia um deus que eles adoravam, que eles colocaram lá, ao Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo
começa a pregar usando como base aquela situação. Eu vejo que vocês são um tanto supersticiosos, eu passei por aí, vi que vocês têm vários deuses que vocês adoram, e vi ali que tem um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Aí eles pararam para prestar atenção no que o apóstolo Paulo estava falando. E ele continua dizendo: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que fez os céus e a terra. E ele vai pregando e vai ensinando para eles. Quando ele começa a falar sobre a ressurreição, aí os homens falam: espera aí, agora você exagerou, agora você está saindo fora. Alguns concordaram e acharam interessante aquela explicação. Não, sobre isso eu quero ouvir mais. Continua, sobre como que funciona esse negócio da ressurreição. E o apóstolo Paulo vai pregando para eles, e ali houve uma dissensão, houve uma divisão de pensamentos. Alguns concordavam, outros discordavam, e aqueles que concordavam aceitaram a pregação do apóstolo Paulo. Então, é comum, né? Nós sabemos que muitas pessoas não aceitam a pregação do Evangelho. Muitas pessoas se colocam contra a pregação do Evangelho. Muitas pessoas não aceitam como verdade. Mas nós, servos do Senhor, cremos que a Bíblia, ela não é parte da palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus revelada a nós. Deus, ele se revelou à humanidade através da sua palavra. No decorrer dos anos, ele usou vários homens para trazer a sua mensagem, para contar para nós como que iniciou todas as coisas lá em Gênesis, como que Deus chamou e separou um povo para si através de Abraão, como que Deus fez com que Abraão, um homem já avançado em idade, tivesse um filho. E desse filho gerasse outro, e desse outro gerasse uma nação, e essa nação que foi separada para servir a Deus, a nação de Israel, a nação dos filhos de Jacó, foi uma nação rebelde, foi uma nação que não se mantinha na presença de Deus. A Bíblia, ela vem contando para nós a história do povo de Israel, como que Deus trabalhava para trazer de volta eles para a sua presença, permitia que os reinos vizinhos invadissem a tua terra e saqueassem, levassem cativos os seus filhos. E eles então se arrependiam, clamavam a Deus, Deus ia e libertava eles, Deus ia e trazia eles de volta. Então eles voltavam a adorar a Deus, voltavam a servir a Deus. Mais tarde o povo novamente se desviava, mais tarde o povo se esquecia dos atos de Deus, e essa geração rebelde foi durante muitos anos, a palavra de Deus ali relatando o agir de Deus no decorrer da história para trazer esse povo para a sua presença, e mantinha sempre um remanescente fiel, mantinha sempre um povo que permanecia lhe adorando. É isso a gente vê quando estuda lá, quando Israel foi levado cativo para a terra da Babilônia, Daniel foi levado cativo junto. E quando Daniel chega na terra da Babilônia, ele se mantém fiel a Deus, ele se mantém puro na presença de Deus. Não somente ele, mas também os seus amigos que foram juntamente com ele, não se dobraram diante da estátua que o rei havia construído, e determinou que quem não adorasse aquela estátua seria lançado na cova, na fornalha de fogo. E eles não se dobraram, foram lançados na fornalha de fogo, e um milagre de Deus aconteceu, que eles passeavam dentro da fornalha de fogo, e foram 3 que foram lançados lá dentro, mas quando se olhava, via-se que lá dentro havia 4 pessoas. Então eles questionaram: mas não eram 3 que nós lançamos na fornalha? Como que nós estamos vendo 4 caminhar lá dentro? E os homens que foram lançar esses amigos de Daniel dentro da fornalha ficaram queimados já na porta da fornalha. Como que pode agora, com a fornalha aquecida tantas vezes, esses homens estarem vivos andando lá dentro da fornalha? Então eles saem para fora e nenhum mal aconteceu com eles. Permaneceram fiéis no meio da tribulação, permaneceram fiéis no meio daquela provação, e foram salvos pelo Senhor. Então nós vemos que Deus, ele estava trabalhando para resgatar novamente Israel, para trazer Israel para a sua presença, e no meio de Israel permanecia um remanescente fiel, e o povo voltava a servir a Deus. Então todo o Antigo Testamento ele vem contando para nós a história do povo de Israel. Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus, ele se faz carne. Jesus, ele vem e habita no meio da humanidade, e ele se revela à humanidade. O povo de Israel, como sempre, estava esperando um novo libertador, estava esperando alguém que se levantasse e libertasse eles. Naquele período agora, eles estavam sofrendo por causa do Império Romano, e eles esperavam que Cristo fosse esse libertador, que Cristo fosse esse juiz que iria libertar o povo.
Mas Jesus não aceita, né, ser coroado como o rei de Israel, né, tanto que logo após a multiplicação dos pães e peixes, ele sai da presença deles, ele despede a multidão, porque ele percebeu que eles estavam querendo proclamá-lo rei. Mas não era esse o seu objetivo, porque ele não estava morrendo agora em favor somente de Israel, mas em favor de toda a humanidade, conforme relata o apóstolo João em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa salvação agora, ela foi estendida a toda a humanidade. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele faz essa declaração, ele determina aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então nós vemos que Jesus, ele deixa essa determinação, e ele deixa mais claro ainda. Tem pessoas aí criticando, né? Ah, cadê os crentes de fé agora que não faz os milagres acontecerem, que as pessoas não estão sendo curadas do coronavírus? São milhares de enfermidades que as pessoas são curadas através das orações. São milhares de relatos que as pessoas são curadas através da oração de um crente fiel. Porque se cumpre o que a palavra de Deus diz. Jesus dizendo: ó, depois que vocês forem e pregar o evangelho, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome eles expulsarão os demônios. Em meu nome eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Esses sinais vão seguir aqueles que crerem. E os sinais seguem. Nós somos testemunhas oculares. Nós presenciamos milagres que aconteceram, né? De pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas do poder das trevas, pessoas que foram libertas de demônios, pessoas que estavam aprisionadas por demônios foram libertas, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Mas as pessoas muitas das vezes não acreditam, né? São como Tomé: eu só acredito se eu ver acontecer na minha frente. Pois bem, continua desafiando que você ainda vai ter a oportunidade. Continua provocando a paciência de Deus, que você vai ter a oportunidade de ver uma pessoa ser curada, e talvez até mesmo você ser uma pessoa curada, como nós vemos relatos de pessoas que desacreditavam do poder de Deus, ficaram enfermas, clamaram a Deus, pediram para que fosse chamado um pastor, fosse chamado alguém para orar por ela, e ela foi curada. Então, nós sabemos que esses sinais são verdadeiros. Nós sabemos que Deus é real porque nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. Nós entendemos que Deus é verdadeiro, que a palavra dele se cumpre porque ele fala conosco. Embora isso possa parecer loucura aos olhos de muitos, nós ouvimos Deus falar conosco. Deus, ele fala conosco e nós podemos ouvir a sua voz. E pelo fato de você estar ouvindo essa mensagem, pelo fato de você estar aí parado, observando este estudo bíblico, já é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. É um sinal que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, que Ele está falando contigo, que Ele está te chamando a atenção para algumas coisas que você possa estar cometendo, para alguns erros que você possa estar cometendo, que você deve se arrepender, que você deve voltar atrás, que você deve mudar, que você deve aceitar esta salvação que Jesus lhes oferece. Então, nós vemos aqui, né, o objetivo do estudo de hoje era nós comentarmos sobre alguns sinais que estão se multiplicando, estão acontecendo com a maior incidência nos nossos dias, né? Conforme nós já relatamos no início do estudo, a incidência de terremotos, que eles vêm se multiplicando com o passar dos anos. As pestes, né, as doenças, elas vêm se multiplicando no decorrer dos anos. Estudos mostram que nos últimos 60 anos triplicou o número de novas doenças. E cada doença dessa se multiplica também o número de mortos que são acometidos dessas enfermidades. Nós vemos que o fato do homem estar mexendo na natureza, o fato do homem estar produzindo muito mais na indústria química, queimando combustíveis, prejudicando a natureza, desmatando, isso está fazendo com que pestes, com que terremotos venham a aumentar a cada vez mais. E isso são sinais que se cumprem daquilo que o Senhor Jesus já havia predito. Falamos aqui também sobre o aumento, né, desses falsos mestres, desses falsos ensinadores,
pessoas enganando a muitos, pregando um evangelho falso, pregando um evangelho corrompido, né? Que faz com que o evangelho caia em descrédito. Mas nós louvamos a Deus, porque existem sim muitos homens fiéis, tementes a Deus, que pregam a palavra da verdade, muitos homens fiéis que são usados por Deus, que não somente pregam a palavra, mas vivem a palavra que eles pregam, e nós vemos que Deus está na vida dessas pessoas, e nós entendemos que há uma necessidade de nós relembrarmos as pregações de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos os sinais mostram que Cristo está às portas. Todos os sinais mostram que a vinda de Jesus se aproxima. E quando ela chegar, ela não pode nos pegar de surpresa. Jesus ele faz um comparativo dizendo que, como vocês olham para a figueira e observando as suas folhas, vocês conseguem distinguir que se aproxima uma nova estação, assim vocês devem estar apercebidos, vocês devem estar ligados, vocês devem estar atentos quando começar a se cumprir esses sinais, porque próximo está a vinda do Filho do Homem. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram até aqui, que assistiram este estudo bíblico, que Deus possa estar falando nos seus corações, que a presença do Espírito de Deus possa reinar em suas casas, que vocês possam ter a oportunidade de ouvir cada dia Deus falando com vocês, Deus lhes chamando a atenção, porque nós sabemos que não somos perfeitos, nós somos falhos, né? Não estou me colocando aqui como um santo, como a pessoa mais correta da terra, né? Como um homem que não comete pecados, né? João ele escreve sobre isso e ele fala que é bom que não peques, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele fala que ninguém pode bater no peito e dizer que eu não tenho pecado, porque se ele fizer isso, ele já está pecando, ele já é um mentiroso, porque nós estamos no mundo e o pecado, ele habita no meio de nós, nós habitamos num corpo corruptível ainda, o nosso corpo ainda não foi glorificado, ainda não foi transformado, nós estamos vivendo um processo de santificação e ela é processual, essa santificação ela é processual. Então nós estamos santificando a nossa vida cada dia mais, nos aproximando cada vez mais do nosso Deus, aguardando o grande dia, que como diz o apóstolo Paulo, seremos arrebatados dessa terra, teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com o Senhor nos ares e iremos participar das bodas do Cordeiro e com Ele nós cearemos. Então que a presença de Deus possa ser real na vida de vocês, que a presença de Deus possa estar constantemente na vida de vocês, que o Espírito de Deus possa habitar na sua casa, na sua vida, na sua família, e assim como Noé, que salvou toda a sua família, que ele conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca, que você também tenha essa oportunidade e possa colocar dentro da tua arca todos aqueles que você ama, possa alcançar com a salvação de Cristo todos aqueles que fazem parte da sua família. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo possa habitar na vida de cada um de vocês. Amém? Quantos podem dizer amém? Quantos podem aí comentar um amém? Que a paz de Deus possa reinar dentro das suas casas. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até a próxima.